A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Capítulo 8 de Hebreus. Nós estamos discorrendo Hebreus. Tem alguns vídeos já gravados no perfil. Eu te convido a maratonar esses vídeos. É muito edificante para as nossas vidas. Tem mensagens extraordinárias, poderosíssimas para a nossa vida espiritual, para a nossa vida em todos os aspectos. E hoje nós vamos discorrer o capítulo 8 de Hebreus, o ministério de Cristo no santuário celestial. Jesus, meus irmãos, ministra hoje no santuário celestial para aplicar os benefícios de sua morte e transformar seu povo através da nova aliança. Que o Espírito Santo venha nos dar entendimento, iluminar nossa mente para que esse capítulo venha trazer as informações e o avivamento necessário que nós estamos precisando. Em nome de Jesus. Vamos ler aqui os versículos 1 e 2. Ora, de todas as coisas que falamos, eis o resumo. Temos um sumo sacerdote tal, que está sentado à destra do trono da majestade nos céus, o ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor levantou e não o homem. Então o autor vai dizer aqui para nós o seguinte: se você esquecer tudo que eu falei até aqui, dos capítulos 1 até o capítulo 7, lembre-se disso. Temos um sumo sacerdote. Amém? Oh, glória! Não é apenas que Jesus morreu. Ele ressuscitou, ele ascendeu, e continua trabalhando por nós, meus irmãos. Amém? Então, muitos cristãos vivem como se Cristo tivesse apenas morrido na cruz. Mas Hebreus vai mostrar para nós que ele continua atuando em favor dos salvos. Ele intercede, ele apresenta seus méritos, ele ministra diante do Pai. Amém? E aqui diz que ele é ministro do verdadeiro tabernáculo. O que isso significa? Aqui aparece uma das maiores verdades do capítulo, o versículo 2. O santuário terrestre construído por Moisés era apenas uma cópia. Existe um santuário real no céu. Entendem? O santuário terrestre era simbólico, meus irmãos. O celestial é original. Jesus ministra atualmente nesse santuário. E isso se harmoniza perfeitamente em Êxodo 25, verso 40, Daniel 8, 14, Apocalipse 11, 19. Depois você confira na sua Bíblia esses três textos, da Bíblia. Versículos 3 em diante. Porque todo sumo sacerdote é ordenado para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse homem também tivesse alguma coisa que oferecer, porque se ele estivesse na terra, não devia ser sacerdote, visto que há sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, que servem ao exemplo e sombras, que são os levitas, das coisas celestiais, como Moisés foi admoestado por Deus quando estava prestes a construir o tabernáculo. Ele diz: olha, cuidem fazer todas as coisas de acordo com o modelo que no monte se te mostrou. Amém? Então, aqui nós não estamos falando sobre a sombra e a realidade. O autor vai afirmar aqui que os sacerdotes levíticos serviram em figura e sombra, irmãos. Vamos imaginar aqui alguém vendo a sombra de uma árvore. A sombra não é a árvore, apenas aponta para ela. Então, da mesma forma, sacrifícios de animais apontavam para Cristo. Sacerdotes terrenos apontavam para Cristo. Santuário terrestre apontava para o celestial. Tudo convergia e converge em Jesus. Amém? O Antigo Testamento não foi abolido. Quero deixar isso bem claro. Segundo o que eu já li nas Escrituras, o Antigo Testamento não foi abolido. Ele foi cumprido em Cristo. Os símbolos encontraram sua realidade em Jesus. O versículo 6. Mas agora ele alcançou o ministério mais excelente. Quanto mais também é o mediador de um melhor pacto, que foi estabelecido sobre melhores promessas. Amém? Então Cristo possui sacrifício superior, sacerdócio, superior, santuário superior, aliança superior. Tudo em Jesus é superior ao sistema levítico. Posso ouvir um amém?
Amém, em nome de Jesus. Versos 7 e 8. Porquanto, se o primeiro pacto, ou a antiga aliança, fora sem defeito, nenhum lugar se teria buscado para o segundo. E achando falta neles, ele diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei um novo pacto ou uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por que uma nova aliança? A antiga aliança não falhou, irmãos, porque ela era defeituosa. Sabe qual o problema? Era o povo. Israel prometeu: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Mas eles não tinham poder para cumprir. A velha aliança estava baseada na promessa humana. A nova aliança está baseada na promessa divina. Isso não é maravilhoso? Então, uma grande lição para nós. A salvação não depende da nossa força. Depende da graça de Deus operando em nós. O cristianismo, meu irmão, minha irmã, não é eu vou conseguir obedecer. É o quê? É Deus me dará poder para obedecer. Olha o versículo 10 que diz, porque este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Eu serei para eles um Deus e eles serão para mim um povo. Aqui nós encontramos, irmãos, o coração da nova aliança. Olha, observe bem aqui comigo. Aqui não diz que Deus aboliria a sua lei. Diz que ele escreveria no coração. Essa aqui é uma verdade muito importante na compreensão bíblica. A nova aliança não elimina a lei. Ela muda o lugar onde a lei está escrita. Antes, a lei estava escrita em tábuas de pedra. Agora, ela está escrita no coração, transformando o coração. E o que significa escrever a lei no coração? Significa amar a vontade de Deus, ter prazer na obediência, ser transformado pelo Espírito Santo. A obediência, meus queridos, deixa de ser obrigação, passa a ser fruto do amor. Olha o versículo 11. E eles não ensinarão cada homem ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão do menor até o maior. A nova aliança, ela produz relacionamento pessoal, não apenas religião, não apenas conhecimento, não apenas tradição, mas intimidade com Deus. O verdadeiro cristianismo, meus irmãos, é conhecer a Deus pessoalmente. Isso é o verdadeiro cristianismo, nisso consiste o verdadeiro cristianismo. O versículo 2, porque serei misericordioso para com suas injustiças e de seus pecados e de suas iniquidades não mais me lembrarei, ou não me lembrarei mais, não é? O versículo 12. Então, que promessa extraordinária aqui. Deus não apenas perdoa, ele remove a culpa, ele oferece restauração. Em Cristo existe perdão, justificação, reconciliação, existe esperança. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E por fim o versículo 13, assim ele diz: um novo pacto ou uma nova aliança ele tornou o primeiro velha. Um novo pacto ele tornou o primeiro velho. Ora, o que se deteriora e envelhece está pronto para desaparecer. Então, o que se tornou aqui antiquado? Não foi a lei moral, foi o sistema cerimonial, sacrifícios, ofertas, sacerdócio levítico, rituais do santuário terrestre. Tudo isso apontava para Cristo. Quando Cristo veio verdadeiramente, quando veio o Messias, os símbolos cumpriram sua função. Amém? Então, o capítulo 8 nos mostra algumas verdades. Jesus está vivo e trabalhando por você e por mim. Existe um santuário celestial. Entenda isso, aceite essa verdade. E o terceiro, Deus deseja transformar o seu coração. A nova aliança não é apenas perdão, é transformação. Deus quer escrever sua vontade em sua mente e em seu coração. Ó Deus Todo-Poderoso, nós cremos que Jesus é nosso sumo sacerdote no céu, no lugar santíssimo do santuário celestial. A sua graça nos sustenta, a sua intercessão nos fortalece e seu Espírito Santo tem escrevido sua lei em nossos corações. Louvado seja, Senhor. Não viveremos apenas uma religião exterior, viveremos uma experiência profunda de transformação.
Somos guardados por Cristo, conduzidos por sua palavra e preparados para o seu breve retorno. E que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém.